Fala galera da Birrocha do Que é Impedimento por aqui, como vocês podem ver, olhem onde eu estou. Estádio Newton Santos, que hoje rolou a coletiva com o técnico Jorge Barcelos, coletiva e pré-jogo, né, entre Botafogo e Real Brasília. Botafogo recebe o Real Brasília aqui no estádio Newton Santos nesta quinta-feira, 3 horas da tarde, aberto ao público. A torcida vai entrar pelo setor leste inferior, totalmente de graça, então quem puder só chegar e apoiar as gloriosas. E eu conversei com o técnico Jorge Barcelos para falar sobre as expectativas desse jogo, para falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos, né, que podem ser explorados aí contra o adversário. Então vamos conferir como é que ficou. Bom dia, Jorge. Estamos aqui com o Jorge Barcelos, técnico do time profissional do futebol feminino do Botafogo. Queria que você falasse um pouco sobre as expectativas para o confronto contra o Real Brasília que acontece amanhã aqui no estádio Newton Santos. Bom, a expectativa é a melhor possível, porque o time vem de uma bela vitória contra o Palmeiras. A gente conseguiu colocar tudo aquilo que a gente vinha planejando para o jogo. É claro que agora é uma outra equipe, é uma outra condição de jogo, né? A gente tem aquela coisa de estar jogando em casa, a gente deve também um pouquinho mais, né? Essa primeira vitória em casa vai ser muito importante também, né, para a equipe. E assim, as meninas vêm trabalhando muito, sabe? Elas vêm muito focadas durante esse tempo. Eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, porque o Campeonato Brasileiro tem sido partidas muito competitivas, né? Partidas que têm uma conotação assim das equipes estar se superando dentro de campo, né? O Real Brasília já vem de uma vitória também sobre o Kinderman, então vem embalada também, mas eu acredito que a gente vai fazer o nosso trabalho, a gente vai cumprir aquilo que a gente vem treinando, que as meninas procuram fazer o máximo possível para que a gente possa estar saindo com esses 3 pontos. Jorge, eu vi alguns jogos do Real Brasília, né, os 3 até aqui, principalmente o contra a Ferroviária e contra o Santos, e eu percebi que um dos pontos fracos delas é a jogada enfiada de bola ali pelo lado direito, onde quase sempre a última linha dela está descompactada e a bola entra com facilidade nas costas da lateral esquerda, entre a lateral esquerda e a zagueira. Queria saber se para esse jogo seria uma boa opção, de repente, a Duda Basílio de titular, jogando ali mais próxima da Bárbara, porque eu acredito que ela é uma das meias que mais potencializa o jogo da Bárbara. Eu acho que a Bárbara é muito rápida e acho que a Duda é uma das que mais consegue acompanhar o ritmo dela. Ou ainda um 4-3-3 com uma ponta mais avançada caindo por ali. Bom, boa visão tática, mas a gente tem um grupo muito forte, sabe? A gente tem muito cuidado na hora de estar escalando, na hora de estar falando quem vai entrar, quem não vai. Eu acho que qualquer menina que entrar vai estar fazendo o melhor possível para que a gente possa sair com a vitória. É claro, a gente vai explorar os pontos positivos que elas têm, para a gente poder anular isso, tá? E os pontos negativos para que a gente possa fomentar a parte ofensiva nossa, ou a parte defensiva, um pouco de aproximação das médias. Então isso a gente vai decidir no treino de hoje o melhor possível para que a gente possa estar saindo com os 3 pontos. Jorge, nós tivemos aí na seleção da rodada, na última rodada, né, em que o Botafogo venceu o Palmeiras por 2-0 fora de casa, 2 atletas que vieram da base recentemente, a Guima, lateral esquerda, e a Kellen, volante. Queria que você falasse um pouco como está sendo essa transição do Sub-20 para o profissional e como são as conversas com o técnico Léo Goulart, do Sub-20, porque tem 2 brasileiros rolando paralelamente, né? Se caso o Botafogo lá no Sub-20 avance às fases finais, é intenção aqui do profissional descer as jogadoras? Como é que está essa conversa? Na verdade, assim, a gente tem se ajudado bastante, as equipes, a gente tem até ficado numa mesma sala, para que a gente pudesse estar interagindo entre todos os setores, não somente a parte técnica, mas a parte de fisiologia, até porque são importantes essas meninas estarem com conhecimento, né? A gente está com conhecimento do que está acontecendo com as meninas que estão com 20, por exemplo, né? E a gente também tem aquela coisa de não ter vaidade de passar as informações para ele do que está fazendo. Haja visto que teve algum feedback, por exemplo, das meninas que estão descendo, como é que elas estavam e como é que elas estão agora. Então são meninas que já, por passar esse tempo na equipe profissional, já tiveram mais confiança daquilo que está fazendo, né? Por exemplo, a Letícia, a Rai, são meninas que já se tornou assim mais cascuda dentro, né? A gente costuma dizer que no futebol elas têm aumenta um pouco a tua carcaça em relação aos jogos, o sentimento em relação ao jogo, o estudo em relação ao jogo. Eu acho que é importante isso, até porque muitos componentes do jogo profissional é um pouco mais, muito mais rápido do que a base, né? Entendeu? E a gente tem dado toda a tranquilidade para essa jogadora. A gente sabe que lá na frente
Se caso a equipe, e tenho certeza que a gente vai conseguir chegar entre as melhores lá na frente lá também, as equipes principais, a gente postulando ao título, é claro que a gente vai tentar ajudar de alguma maneira para que essas meninas possam estar ajudando o Sub-20, assim como hoje elas estão incorporando a equipe profissional, e a gente está tomando todo um cuidado de estar colocando gradativamente essas meninas para que ela possa ter o seu posicionamento garantido por elas mesmas, por elas próprias, um pouquinho mais na frente. Perfeito. Jorge, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da preparação em relação ao gramado sintético, né? O Botafogo tem o sintético aqui, mas praticamente vocês sempre jogam em gramados naturais. Se existe uma preparação distinta e até a adaptação dos jogadores que chegaram agora no Botafogo, são recentes no elenco, também estão se adaptando a esse sintético, assim, essas forças do Botafogo jogando aqui no estádio Newton Santos, mas também essa adaptação delas aos gramados naturais nos outros estádios. Então, as meninas que estão chegando, a gente já tem 2 meses treinando. Elas treinam diariamente. Então a adaptação vai vir de uma forma natural, até porque a bola aqui fica até muito mais rápida do que o gramado natural. A grande diferença é que muitas das vezes o gramado natural ele é muito mais pesado do que o sintético. Então acaba você levando um tempo para poder se adaptar. É claro que o gramado natural você às vezes está muito molhado, a chuteira ela acaba entrando dentro do gramado e você tem que fazer força para tirar. É um gramado totalmente diferente em termos de piso, assim, né? É uma coisa bem diferente. Mas em termos de rolar a bola, geralmente eles molham o gramado e aí a rapidez da bola fica a mesma coisa, né? Fica bem mais rápido também. Então, eu acho que isso beneficia, né? Eu acho que também o treino nosso aqui, quando a gente molha bastante o gramado, a bola fica um pouco mais rápida e eu acho que isso faz com que elas comecem até a pensar um pouquinho mais rápido. Mas a diferença mesmo que eu acho é que quando você sai do sintético para o gramado natural, ele fica um pouco mais pesado. Então as jogadoras tendem a sentir um pouco mais a panturrilha, né, pesar um pouco mais a perna devido a essa diferença. Boa Vista, a própria seleção brasileira, outras equipes femininas que você passou, você realmente fez parte de uma renovação, digo assim, não só em elencos, mas também na questão identidade dos clubes que você passou. Você está aqui no Botafogo, é o 2º ano de prática mesmo de SAF, começou ali no início de 2022. Queria que você falasse sobre o que você espera agregar a esse projeto do futebol feminino do Botafogo. Olha, cada lugar a gente tem uma pitada diferente daquilo que é proposto pela SAF. Eu acredito que a SAF está pensando muito futuramente também num crescimento legal. Por exemplo, a interação da base com o time profissional. Hoje, por exemplo, nós temos 5, vai ter até mais jogadoras. Eu pedi para escrever mais 3 jogadoras da base. Então, essa renovação é muito importante para que a gente possa estar pensando no Botafogo muito forte aí. E eu acredito que a SAF tem dado todo o apoio para que a gente possa seguir, possa fazer um trabalho bacana de uma reestruturação no futebol feminino. Porque toda chegada de um treinador a gente acaba modificando aquilo que estava anteriormente, tem a pitada do treinador, né? Então a gente tem tentado o máximo possível colocar um modelo de jogo do Botafogo, você olhar o time do Botafogo e identificar, esse time é o time do Botafogo. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ó. Os gloriosos estão ali começando o treino. Se você está vendo esse vídeo pelo setor visitante, não esquece de deixar o seu like, compartilhar para chegar a mais pessoas, vira membro do canal. Enfim, comenta aqui embaixo o que achou da entrevista do técnico Jorge Barcelos nesse pré-jogo aí contra o Real Brasília. Lembrando que o jogo é amanhã, quinta-feira, às 3 horas da tarde, aqui no estádio Newton Santos. A entrada da torcida é de graça pela leste inferior, então quem puder, só chegar e entrar para apoiar as gloriosas. Lembrando também que hoje, ainda quarta-feira, também às 3 horas, tem Botafogo Feminino Sub-20 pelo Brasileirão contra o Fluminense lá nas Laranjeiras. O jogo não vai ter transmissão, também não é permitida a entrada de torcida,
mas eu estarei fazendo a cobertura pelo Que é Impedimento por lá. Então fiquem de olho, ligadinhos para acompanhar tudo também do Botafogo Feminino Sub-20. Valeu! Já tô aqui no carro para ir embora, mas uma coisa muito importante, que eu acho que vocês já sabem, mas não custa relembrar, é que o Que é Impedimento é uma cobertura independente, é uma mídia independente. Então você pode ajudar no Pix, que tá aqui, também tá aqui na descrição, com qualquer valor, 2, 5, 10 reais, todo mundo que vê esse vídeo puder ajudar com valor baixo, somados, já me ajuda a custear as viagens que eu tenho feito para cobrir os jogos das Gloriosas nesse Brasileirão 1-1. Já estive em Araraquara, já estive em Jundiaí. A próxima é dia 14 de abril lá em São Paulo, contra o São Paulo na Cotia, né, no CT delas. Então vocês podem ajudar a cobertura do Que é Impedimento, que traz sempre todo o conteúdo de Botafogo Feminino aqui para vocês, ajudando com qualquer valor lá no Pix e também seguindo nas redes sociais do Que é Impedimento, que tá aqui na descrição. Agora sim, valeu e até a próxima.